Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bizu Exatos. Aqui quem fala é o professor Lindenberg. Nós iniciamos agora o nosso curso de mecânica com a lista 1, vetores, tá certo? Vamos lá. Para a gente somar, subtrair ou para realizar operações com vetores, nós temos duas regras básicas. A primeira é, você vai ter que alinhar a extremidade do primeiro vetor com a origem do vetor seguinte. Ó. Um vetor ele tem duas partes bem definidas, essa aqui é chamada de origem, e lá em cima ó, você tem a extremidade. Então, isso aqui é a origem, isso aqui é a extremidade do vetor. Então, você vai ter que alinhar a origem do primeiro vetor com... a extremidade do primeiro vetor com a origem do vetor seguinte. A primeira regra é essa. A segunda é traçar uma reta que parte da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Vamos ver uma aplicação disso. Ó. Imagina que eu tenho esse vetor A e eu tenho aqui um outro vetor B. Eu quero calcular o vetor resultante, ou seja, o resultado da interação desses dois vetores. Imagina que esses dois vetores atuam em um corpo, uma caixa, sei lá no que. Olha aí, ó, o vetor resultante ele é encontrado quando você traça o primeiro vetor, origem e extremidade, e o segundo vetor, eu pego a origem do segundo vetor e escrevo aqui ó, na extremidade do primeiro, está aqui ó, o vetor B. O vetor resultante, pessoal, é aquele vetor que eu encontro traçando uma reta que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo vetor. Esse aqui ó, é o vetor resultante, beleza? Fica a seguinte pergunta, professor, e se eu tivesse, professor, começado pelo primeiro vetor, o vetor sendo B, se eu começasse pelo B, será que dava certo? Vamos ver. Está aqui o vetor B, então, o vetor A, ele vai ter que, a origem dele tem que sair da extremidade do vetor B, ó. Está aqui o vetor A. Para eu determinar o vetor resultante, eu tenho que sair da origem do primeiro vetor e ir até a extremidade do segundo vetor. Está aqui, ó, o vetor R. Perceba que é o mesmo vetor, né? Apesar de estar em posições aí um pouco diferentes, você pode notar que é o mesmo vetor, certo? Então, independente da ordem de que você escolha, eu posso concluir que o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor B mais o vetor A. Está aí, ó, dá o mesmo resultado. Muito bem. Com base ou de posse dessas duas regras, a gente consegue resolver, pessoal, a maioria dos problemas. Um detalhe, o que eu falei aqui foi para dois vetores, mas isso aqui se aplica a 3, 4, 5, 6, quantos vetores vocês tiverem no problema, tá bom? Regra sempre, essas duas regras vão ser a base para resolver problemas de vetores. Então, olha aqui comigo. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós temos o seguinte, determine o módulo do vetor soma de A com o vetor B. A questão fala que o vetor A, tá vendo aqui a letrinha A, para indicar o módulo. O tamanho do vetor A, o vetor A tem 60 unidades e o vetor B tem 80 unidades. Está aqui o vetor B ó, e o vetor A. Nota que quando não tem a setinha, a letra sem a seta, ela vai servir para indicar o módulo, o tamanho, tá bom? E o módulo, pessoal, o tamanho é como se o vetor fosse uma régua. Então, o vetor de módulo 80 é como se fosse uma régua de 80 centímetros. O vetor de módulo 60 é como se fosse uma régua de 60 centímetros. A questão quer que você determine o vetor soma. Observa o que é que seria ou como é que seria o vetor soma. Para a gente calcular o vetor soma, vamos seguir aquelas duas regras ali. Ó. Eu faço o quê? Eu traço o primeiro vetor, afastei aqui para facilitar a visualização, vou traçar o segundo vetor e vou alinhar a extremidade do primeiro vetor com a origem do segundo. Ó. Faço coincidir. Feito isso, para eu encontrar o vetor resultante, é só traçar a reta que sai da origem e vai até a extremidade. Ó. Quando eu traço essa reta, eu vou ter o que nós chamamos de vetor resultante. Ó. Saio da origem e vou até a extremidade. Tá bom? Vou melhorar aqui um pouco, ficou muito feio, né? Tá aqui, ó. O vetor resultante é isso aqui. Esse vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo. O vetor resultante é isso aqui. Olha, mas quanto é que vale o módulo do vetor resultante? O vetor B tem módulo 80 e o vetor A tem módulo 60. O vetor resultante, pessoal, é a soma de 80 mais 60. Ó. 80 mais 60, o módulo do vetor é igual a 140. O módulo do vetor resultante é 140 o quê? Unidades. O que isso significa? Ó, esse U de unidade quer dizer que podia ser metro por segundo, podia ser quilômetros por hora, podia ser, se fosse velocidade, né? Se fosse força, seria 140 newtons, por exemplo. Então, se a gente pensar aqui, ó, eu tenho um bloco que está sendo puxado por uma força de módulo 80 e outra força de módulo 60. Isso equivale a esse bloco ser puxado por uma única força de 140 newtons.
Porque a força resultante tem essa finalidade de substituir as outras duas forças. Ela produz o mesmo efeito que as outras duas forças. Essa é a ideia de força resultante. O nosso segundo caso, nós temos aqui vetores que são opostos, tá bom? Mas observa, independente de ser oposto ou não, sei lá, independente da situação, para eu calcular o vetor soma, ou seja, o resultado da interação desses dois vetores sobre um mesmo corpo, funciona o seguinte: eu pego o primeiro vetor, traço o primeiro vetor, o segundo vetor, a origem do primeiro vetor tem que coincidir, a origem daqui, ó, ela tem que coincidir com a extremidade do segundo vetor. Então eu alinho lá, ó, a origem com a extremidade, e o vetor resultante é o vetor que parte da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do segundo vetor. Esse aqui, ó, é o vetor resultante. Agora percebe o seguinte: quanto é que vale o módulo do vetor? Porque se eu pergunto quem é o vetor, você me diz, é isso aqui, você aponta com o dedo. Mas se eu te perguntar quanto é que vale o módulo, aí o módulo é o seguinte, ó, o primeiro vetor, o inicial lá, ele vale 80, né? Para a gente calcular a medida desse segmentozinho aqui, ó, esse grande aqui vale 80 e esse aqui menor vale 60, como nós já vimos. Esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser o 80 menos o 60, ou seja, esse pedaço aqui ele vale 80 menos 60, 20. O módulo do vetor resultante é 20, ou seja, vale 20 unidades. Essas unidades pode ser, sei lá, Newton. Imagine que fosse o seguinte, ó, fosse em situação, você tem um bloco que está sujeito a uma força de módulo, suponho que o módulo dessa força aqui seja 80 newtons, como a questão diz, e aqui eu tenho uma força de 60 newtons. Isso equivale a dizer que essas duas forças vão gerar o mesmo efeito de uma única força de 20 newtons para a direita, ó. O vetor resultante é isso. Essa é a ideia de vetor resultante. É um vetor que substitui os outros dois, produz os mesmos efeitos. Vamos agora analisar um terceiro caso. Olha aí, ó, eu quero o vetor resultante. Pessoal, não importa a situação que os vetores estão arrumados. As regras básicas são aquelas. Você vai ter que orientar extremidade com origem e traçar a reta que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Ó. Vetor B, vou desenhar o vetor B um pouco mais afastado, vetor A, e para ter o vetor resultante eu vou trazer a origem desse cara aqui para coincidir com a extremidade do outro. Ó. Faz a origem coincidir com a extremidade, e aí, para eu determinar o vetor resultante é uma reta que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do segundo vetor. Está aqui, ó. Se eu te perguntar quem é o vetor resultante, você me diz, ó, o vetor resultante é isso aqui, você está com o dedão, porque o segmento de reta, pessoal, representa o próprio vetor. Isso aqui já é o vetor. Só que a pergunta geralmente não é quem é o vetor, e sim quanto vale o módulo desse vetor. E aqui nós temos o seguinte problema. Eu preciso determinar o módulo desse vetor, e o módulo desse vetor, pessoal, é um segmento de reta aqui, ó, que é chamado de hipotenusa. Não sei se você notou, mas como esse ângulo é 90, esse aqui é um triângulo retângulo, os 60 e 80, ou seja, os vetores azuis e vermelhos, o azul e o vermelho, representam os catetos de um triângulo retângulo. Determinar o módulo desse vetor é calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. E você sabe que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso aí é R, ó, elevado ao quadrado, vai ser o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto elevado ao quadrado, que vai ficar 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, vai dar 6.400, 60 ao quadrado, 3.600, ou seja, o vetor resultante é igual a 6.400 mais 3.600, dá 10.000. O R é igual a raiz quadrada de 10.000, mas perceba que 10.000 é 10 elevado à quarta, então vai ficar raiz quadrada de 10 elevado à quarta. Eu posso aqui simplificar, cortar o 4 com o 2, né? Vai ficar simplesmente 10 ao quadrado, ou seja, o R é igual a 10 ao quadrado, que é 100. O módulo do vetor resultante é 100. Observa, pessoal, que o problema de determinar o módulo do vetor é equivalente a determinar o segmento, o lado de um triângulo. Quando o triângulo é retângulo, fica bem simples, é só você aplicar direto o teorema de Pitágoras. Quando os segmentos são um sobre o outro ali, você subtrai um segmento do outro sem problema. Nós vamos ter um outro caso onde você vai ter que determinar o lado do triângulo e nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Mas antes disso, vamos treinar um pouco mais. Nesse exemplo, eu trago só um perigo, tem um detalhe importante na interpretação dos problemas de vetores, que é sobre a posição das origens e extremidades. E esse problema aqui traz justamente isso. Ó.
um plano alfa, ele na realidade nós treinamos no outro para fazer isso aqui, ó. Em um plano alfa temos dois vetores A e B, tá com setinha para indicar que é vetor, com origens coincidentes. Esse é o problema, ó, as origens coincidentes, formando um ângulo θ. Quando ele fala origem coincidente, ele está falando o seguinte, ó, você tem um vetor A para cá, por exemplo, e vai ter um vetor B para cá, e aqui, ó, as origens coincidem. E o ângulo é esse aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque para calcular o vetor resultante, eu não vou utilizar esse ângulo. Eu vou ter que alinhar a origem com a extremidade e o ângulo vai ser outro. Fica atento a esse detalhe, tá bom? Quando os vetores estão na horizontal, não. Beleza, na mesma direção, sem problema. Mas quando não estão, aqui tem um detalhezinho a mais. Então, vamos lá. Continuando. Se o módulo de A e B e de B são, respectivamente, 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma em cada caso. Vetor soma é a mesma coisa de vetor resultante, é o resultado da ação dos vetores sobre o mesmo corpo, pessoal. Tá certo? Aí o primeiro caso é, o ângulo entre os vetores é 0 graus. Quando é que isso acontece? Olha aí, eu tenho um vetor A e um vetor B. O ângulo vai ser 0 quando um estiver acima do outro. Vai diminuindo aqui, ó, diminuindo. Então, quando um estiver em cima do outro, você vai ter que o ângulo entre os vetores é 0. Então, ó, se eu disser que o vetor A está para cá e o vetor B tem que formar um ângulo de 0 graus, um é 3 e o outro é 4. Então o vetor B é um pouco maior, digamos que ele venha até aqui. Aqui, ó. O vetor A vai estar nesse ponto e o B também, né? Certo? Vou dizer que o B é aqui em cima, para destacar um pouco mais. Então, quanto equivale o vetor soma? Um deles, o menor deles tem módulo 3 e o maior deles tem módulo 4. O resultado, ó, para eu calcular o vetor resultante, o que eu faço? Eu pego a origem do primeiro, sei lá, deixando como está aqui, deixando esse aqui de módulo 3, alinho com a origem do segundo, de módulo 4. Ó. A extremidade do primeiro, perdão, com a origem do segundo, que vai ficar 3 mais 4. Se eu te perguntar quem é o vetor resultante, você vai me dizer, ó, esse cara aqui, ó, que sai daqui e vem até aqui. Esse é o vetor resultante. E qual o módulo dele? Qual o módulo do vetor resultante? Ó, o tamanho dele, o módulo dele, é 3 mais 4, que dá 7. 7 unidades. Unidade porque pode ser velocidade, pode ser força, pode ser o que você quiser. Tá bom? Esse é o caso mais simples. O segundo caso ali, ó, nós temos um ângulo de 180 graus. Como é que o ângulo entre dois vetores é 180? Ó? No item C, nós temos um ângulo de 180 graus. Como é que isso acontece? Para você ter um ângulo de 180, você tem que ter um vetor para um lado, sei lá, o de 4 unidades é para cá, e o vetor de 3 unidades para a esquerda. Tá certo? E o ângulo entre eles vai ser 180 graus. Pessoal, independente da posição de como estão os vetores, se eu quero calcular o vetor resultante, eu traço o primeiro vetor, tá certo? Tá aqui, ó, traçando o primeiro vetor, vou fazer um pouco maior para ficar mais fácil de visualizar. O vetor de 4 unidades. E eu traço o segundo vetor, vamos botar uma cor diferente para ficar melhor de visualizar. O segundo vetor ele tem que partir da origem do primeiro e vir até aqui, ó. Eu alinho a extremidade do primeiro, perdão, com a origem do segundo. Tá aqui, um vetor de 3 unidades. E o vetor resultante é aquele vetor que eu encontro quando eu saio da origem do primeiro e vou até a extremidade do segundo. Tá aqui, ó. Esse é o vetor resultante. Se a questão pergunta quem é o vetor, você indica, ó, é esse aqui, você aponta. Agora, se a questão perguntar o módulo do vetor resultante, aí não. Eu preciso ficar atento ao seguinte, ó, que todo esse segmento aqui vale 4. Esse pedacinho ali, ó, vale 3. Então, esse pedacinho daqui para cá só pode ser 1, não é isso? Ou seja, o módulo do vetor R vai ser 4 menos 3, que é 1. O módulo do vetor resultante R é 1, né? Unidade, independente do que for, isso aqui vai valer essa regra. Vamos agora para o caso do item D. Ele requer um pouco mais de atenção e vamos avançar aqui para verificar o que a gente chama de lei dos cossenos. Muito bem, pessoal. Em um plano alfa temos os vetores A e B, só que agora no item com origens coincidentes. Eu vou destacar isso aqui de novo porque a gente vai precisar na solução. Relembrar isso na solução. E agora o ângulo é 60 graus. Pessoal, nesse caso aqui, vamos representar. Ó, o ângulo, o vetor de 3 unidades e o vetor de 4 unidades. E o ângulo entre as suas origens, ó, os vetores na origem, o ângulo entre elas, o ângulo entre os vetores é 60 graus. A questão pede que a gente calcule o vetor soma. Qual é o procedimento? A gente faz a origem de um coincidir
com a extremidade do outro. Feito isso, ó, aquele ângulo ainda é 60 graus, continua sendo 60, e eu quero o vetor resultante. Para calcular o vetor resultante, eu traço uma reta que parte da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor. Esse aqui, ó, é o vetor resultante. Se a questão pergunta quem é o vetor resultante, estaria respondido, ó, é esse aqui, acabou. Se você já diz quem é. Só que o interesse geralmente é na medida do módulo, o tamanho do módulo do vetor. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque para determinar essa medida aqui, a gente tem que utilizar o que nós chamamos de lei dos cossenos. O que é que a lei dos cossenos diz? Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho um triângulo de lado x qualquer e dois lados alfa, cujo ângulo entre, sei lá, dois lados A e B, cujo ângulo entre eles é alfa, em qualquer triângulo, x elevado ao quadrado, ó, esse lado que eu quero achar o quadrado é o quadrado do A mais o quadrado do B, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre os lados, aí, ó, cosseno de alfa. Observa que se esse ângulo fosse 90 graus, já seria só o teorema de Pitágoras, como nós vimos anteriormente. Mas para um caso geral, para qualquer que seja o ângulo, a lei dos cossenos vale. Essa é o que a gente vai utilizar para uma situação qualquer que não seja 90 graus do ângulo entre os vetores, 30, 45, 60 e vai. No nosso caso aqui, ó, quem seria o ângulo entre os vetores? Quem seria esse ângulo que eu estou querendo determinar aqui? Ó? Observa que tudo isso aqui vale 180. Se tudo é 180 eu já tenho 60 graus aqui, ó, essa parte aqui só pode ser 120 graus, beleza? Então, o ângulo que fica aqui é de 120 graus. Tenho agora que fazer o seguinte, como é que eu faço para calcular a medida, o módulo desse vetor resultante? Pessoal, para a gente calcular o módulo, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, aplicar a lei dos cossenos a esse caso aí, ó. Ficando assim, o lado que eu quero determinar r ao quadrado é igual ao módulo desse aqui, que eu posso dizer que é o 4, e esse aqui, o 3, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, ó, 120 graus. Aqui, pessoal, nós temos um probleminha, mas vamos avançar. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes o cosseno de 120. O r ao quadrado vai ser 16 mais 9, que dá 25, menos 24 vezes o cosseno de 120. E é aqui onde alguns alunos travam. Quanto é o cosseno de 120, pessoal? Para a gente entender o cosseno de 120, vamos voltar para a circunferência trigonométrica aqui, ó. Eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, o eixo vertical, que é o eixo dos senos. Vamos traçar o seguinte, traçando os ângulos 60 graus mais 60 graus dá 120 graus. O que seria o cosseno de um ângulo, pessoal? O cosseno, eu traço uma reta aqui na vertical, ó, partindo da extremidade do arco, descendo até o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. O cosseno é o tamanho dessa medida aqui, ó. Se eu pegar uma régua e medir, vai dar exatamente o valor do cosseno. O detalhe, pessoal, é que esse cosseno aqui, esse segmento, ele tem um outro ângulo, tem um ângulo do outro lado que tem um cosseno do mesmo tamanho, que nesse caso aqui é o de 60 graus. Ó. Se você observar bem, se você observar aqui a simetria da figura, o ângulo de 60 graus vai ter um cosseno que é do mesmo tamanho do ângulo de 120. Então, se o cosseno de 120 fosse 0,3, o cosseno de 60 também seria 0,3, seria do mesmo tamanho. Só que um detalhe, como está à esquerda, o cosseno é negativo. E aqui, ó, o 120 está à esquerda, tem cosseno negativo, o 60 está à direita, tem cosseno positivo. Então, eu posso até dizer, tudo bem, que o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 graus, mas é igual ao tamanho, certo? Em módulo. Se eu quiser estabelecer essa igualdade, eu tenho que dizer o seguinte, olha, é igual, mas eu tenho que botar um sinal de menos na frente do cosseno para que o valor no final dê certo, porque esse cosseno aqui tem que dar negativo, ó, e o outro lá é positivo, então não bate, né? Para poder ficar certo, eu digo que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, só que com o sinal de menos. Aí o cosseno de 60 é quanto? O cosseno de 60 é 1/2, que é igual ao cosseno de 30, e você tem o valor do cosseno de 120 graus a partir do cosseno de 60. Vem aqui, ó, e substitui.
tenho que R ao quadrado é igual a 25 menos 24 vezes o cosseno de 120, que é menos 1/2. Agora, pessoal, eu posso dividir 24 por 2, que dá 12, menos com menos dá mais, vai ficar 25 mais 12, o R ao quadrado é igual a 25 mais 12, o R ao quadrado é igual a 37, ou seja, o valor de R, como não pode ser negativo, vai ser a raiz de 37. Isso aí é aproximadamente 6, né? O vetor resultante, ele tem módulo aproximadamente 6 unidades. O que significa isso, pessoal? Se eu faço uma força para cá de 4 newtons e uma força para cá de 3 newtons, é equivalente a fazer uma única força nessa direção aqui, nesse sentido, de 6 newtons. A ideia de vetor resultante é isso, é o resultado, é um vetor que substitui os outros vetores. Ele produz o mesmo resultado dos outros vetores, ou vetor soma, também chamado de vetor soma, beleza? Muito bem, pessoal. Nessa questão, nós temos uma situação semelhante àquela. Eu preciso calcular o vetor resultante. Os vetores A e B da figura abaixo têm módulos, respectivamente, 24 e 21. Qual é o módulo do vetor soma A mais B? Ele dá o seno de 30 igual a o cosseno de 60, que é igual a 0,5. Ele já deu o valor do seno de 30, não é isso? E cosseno de 60. Como é que eu faço para achar o vetor resultante? Represento o primeiro vetor, vou afastar ele um pouco, vou representar o segundo vetor e afastei só para poder ficar um pouco mais fácil de visualizar. Para somar vetores, pessoal, o ângulo é 30, né? Vou colocar o ângulo lá para ficar mais fácil de visualizar e observe o seguinte. Para a gente calcular o vetor resultante, eu tenho que fazer a extremidade do segundo coincidir, a extremidade do primeiro coincidir com a origem do segundo. Então, eu vou subir o vetor e aí eu tenho que determinar a medida desse ângulo aqui, ó. Para determinar essa medida, eu vou utilizar o fato de que o ângulo de baixo, lá, ó, esse ângulo era 30 graus. Se isso aqui é 30, ó, esse pedacinho aqui é 90, o ângulo total formado vai ser 30 mais 90, que vai dar 120 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 120 graus. Se eu quero o vetor resultante, eu parto da origem do primeiro e vou até a extremidade do segundo vetor, ó. Esse aqui é o vetor resultante. Então, o B é o azul, o vetor B, o módulo do B, deixa eu ver aqui. O A é 24 e o B é 21. Esse aqui, ó, é 20, o A é 24, peraí, o B é 21, o B é o menor, 21 e o A é 24. Como é que eu calculo o vetor resultante? Mais uma aplicação da lei dos cossenos, pessoal. Se eu quero achar a medida desse lado aqui do triângulo, eu faço que o R ao quadrado é igual a esse valor ao quadrado mais esse valor ao quadrado. 21 ao quadrado mais 24 ao quadrado menos 2 vezes 21 vezes 24 vezes o cosseno do ângulo entre os lados, que é 120. E eu tenho o seguinte, 21 ao quadrado, quanto é que fica? 21 vezes 21, vamos fazer a continha do lado aqui, ó. 21 vezes 21 vai ficar 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 441. Mais 24 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6, 9 e 8 dá 17, vem 1. 576. 576 menos 2 vezes 24 vezes 21. Ó, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4. 8, 2 e 8 dá 10. Fica 0, vem 1. Vai dar 504. Somando aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. 504 vezes o cosseno de 120. Pessoal, você lembra que o cosseno de 120 deu igual a menos o cosseno de 60? Que vai ser menos 0,5. Só que 0,5, pessoal, é 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Fazendo a continha, 441 mais 576 vai dar 1017 menos 504, pessoal, dividido por 2 vai ficar igual a 250, 500 dividido por 2 dá 250, 4 por 2 dá 2, dá 252, tá certo? Agora preste atenção. Menos vezes menos vai dar mais. Então, nós vamos ter 1017 mais 252. Isso aqui, ó, é o nosso R ao quadrado.
Deixa eu limpar aqui o espaço aqui embaixo. Então, nós temos que r ao quadrado é igual a isso aí. E se eu somar, r ao quadrado vai ficar 1269. Como é que eu faço para calcular o r? O r é a raiz quadrada de 1269. Será que isso tem um valor aproximado? Deixa eu ver. Se a gente pegar 10 vezes 10 dá 100. Deixa eu ver aqui. 30 vezes 30 dá 900, não é isso? 30 vezes 30 dá 900, 36 vezes 36 não dá. Então, isso aqui não dá um valor aproximado, não dá um valor muito exato, não. Se a gente pegar 35 vezes 35, 35 vezes 35 dá 1225. Se eu pegar 36 vezes 36, já passa, ó, vai dar 1296. Então, o R vai ser aproximadamente 35, ou então é esse valor aí propriamente mesmo, já pode deixar isso aí. O vetor resultante vai ter módulo aproximadamente 35, ou então você pode deixar na raiz, tá certo? Se você quiser simplesmente calcular, se o caso é simplesmente determinar o valor, tá beleza? É isso aí, pessoal. O assunto ele não é difícil não, mas tem esse detalhezinho de você sempre que você quiser calcular o vetor resultante, você faz a extremidade de um vetor coincidir com a origem do outro e depois aplica esses cossenos, não tem muita dificuldade não, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.